bem, gente? Hoje eu tô Cíntia Dauri aqui com vocês. Hoje eu estou com uma convidada muito, muito especial, Marta Spirk. Eu tenho certeza que vocês vão ficar muito entusiasmadas e inspiradas com tudo que a Marta, não só com a experiência dela, mas com o trabalho que a Marta faz com as mulheres. A Marta, eu conheci acho que há uns 2, 3 anos, né, Marta? Faz mais ou menos isso. E Marta é reconhecida por fazer um trabalho maravilhoso com mulheres no empreendedorismo, em autoconfiança, né? Inclusive eu mesma fiz já um trabalho de coach com Marta, tanto para entrevista de trabalho, como também para fazer apresentações. A Marta, ela, ela faz tanto, né, em português quanto em inglês, ela vai contar um pouco a história dela, então isso para mim foi muito, muito interessante, mas me ajudou muito com a minha autoestima, né, com o meu autoconhecimento e de eu poder soltar minha voz com mais confiança no que eu deveria dizer, como eu deveria dizer, nas histórias que eu queria contar, seja para reuniões em empresas, seja para entrevistas de trabalho. Então, é muito interessante. A Marta tem um livro, The Empower Woman, e olha que título, né, maravilhoso, um título que cabe não só agora, nesse mês do Dia das Mulheres, mas principalmente para toda mulher, porque eu acho que esse empoderamento não é de nenhuma maneira diminuindo os homens, né, Marta? O empoderamento é realmente a gente achar o nosso valor. Eu estava aqui conversando um pouquinho antes da gente começar a gravar com a Marta, assim, como a mulher se transforma, né? A partir dos 40 anos, a partir do momento que a gente chega nessa meia-idade, né? Como a gente se modifica, a gente se transforma, e parece que existe uma necessidade de se reinventar com mais frequência do que antes, quando a gente tinha 20 anos ou 30 anos. Então, Marta, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu gostaria agora de deixar você falar, contar um pouco sobre quem você é, a sua história, e aí eu vou te fazer algumas perguntas. Obrigada por estar aqui. Ah, claro, muito obrigada. Ah, meu Deus, por onde começar? Bom, desde pequena eu sempre fui muito interessada na cultura americana. Minhas amigas até me chamavam de americaninha, falavam que eu não era patriota, porque eu gostava muito de ouvir músicas, de assistir filmes, séries, o que é algo normal, mas eu levava assim a um nível mais avançado, porque eu era muito obcecada mesmo com tudo. Até que eu comecei a dar aulas, eu comecei a dar aula particular para minhas amigas em preparação para testes, comecei a dar aula para conhecidos da família e tudo mais, e foi assim, a profissão me encontrou, antes mesmo de eu ter que decidir vestibular, faculdade, já estava claro que eu era professora e que meu negócio era inglês. E aí foi evoluindo, né, com a faculdade. Eu acabei fazendo faculdade de tradução no Mackenzie em São Paulo e o curso ensinava francês também, então eu aprendi francês. Então fui na evolução das línguas, da parte de comunicação. Acabei casando com meu marido americano, fiz um mestrado de linguística. Então era sempre a questão das línguas. Mas aí eu tive trigêmeos, o que foi uma grande surpresa e uma grande mudança na vida, obviamente. E foi a partir daí que eu senti a necessidade de fazer mais mentoria. Então, ainda era na linha de ensino, obviamente, porque nasci professora, não tem como. Mas eu não queria mais fazer línguas. Me deu esse negócio assim, eu não quero mais ensinar línguas, sabe? Seja iniciante, seja conversação, porque eu já fazia mais de 15 anos que eu estava fazendo aquilo, né? E, Uhum. e foi nesse meio tempo que eu encontrei o mundo online, o mundo de coaching, as possibilidades de você ser palestrante, de você dividir a sua mensagem de encorajamento com as pessoas. E para mim, a mensagem de encorajamento era para outras mulheres, para outras mães que estavam nesse momento de transição, de querer se encontrar, de não saber o que fazer da vida, que para mim era muito relevante por causa da questão dos trigêmeos, que me deixou um pouco perdida, né? Imagino. Né? E então foi assim que eu comecei. Na verdade, era uma necessidade minha de eu me encorajar. Eu posso fazer isso, eu vou conseguir. E também da questão da identidade, né? Eu não preciso me perder na maternidade. Eu posso ainda fazer coisas que eu gosto. E descobrindo então o que que seria isso. E aí o negócio foi evoluindo, porque ao mesmo tempo as pessoas começaram a reconhecer como eu tinha facilidade para a questão do marketing, para a questão de criar conteúdo, de colocar na internet, de como eu era consistente, é,
uma determinação minha mesmo. As pessoas foram observando e foram falando e também pedindo ajuda, né? Como que você pode me ajudar no meu negócio? Então aí eu comecei a mudar um pouco para focar em outras mulheres que tinham negócios ou que estavam começando a criar o seu negócio, seja de coaching ou algum outro serviço, e como fazer esse conteúdo de marketing. Então, o foco passou a ser mais para mulheres empreendedoras também, ou até encorajando mulheres a iniciarem o seu próprio negócio com base nos seus próprios talentos, nas suas habilidades, etc. E aí o negócio foi evoluindo, evoluindo mais. Eu acabei publicando esse primeiro livro, que eu conto bastante na minha história, e também nesses primeiros passos de você encontrar os seus dons e começar a monetizar esses dons, né? E de compartilhar com as pessoas e isso virar o seu negócio, de que você pode criar algo seu, né? E começar a Uhum. vender e ajudar as pessoas. É, também fiz uma TED Talk, né? Um TEDx, e passei a fazer mais palestras. Então, tudo isso passou também a serem coisas que as pessoas começaram a pedir ajuda. Como que você publicou um livro? O que que você colocou lá? Como que você desenvolveu esse método? Né? Como que você conseguiu fazer o TEDx? Como que você tem conseguido outras oportunidades? Então, essa tem sido a mensagem, assim, sempre foi muito parecida, porque é a questão da comunicação. Ao mesmo tempo, também, esqueci de falar, eu crescendo na igreja, eu cantava na igreja, também palestrava na igreja. Então a música sempre foi muito presente para mim. E foi nos Uhum. últimos anos, por causa da evolução do meu coaching, que eu fui entendendo. Eu posso buscar todos os meus desejos, todos os meus talentos. Não precisa ser aquela coisa, eu vou ser isso pro resto da vida. Porque na verdade eu já tinha mudado um pouquinho, né? Eu falei, eu não quero dar mais aulas de inglês, né? De línguas. Eu quero fazer uma outra coisa, mas ao mesmo tempo que eu estou fazendo, utiliza muito das habilidades que eu utilizava quando eu estava dando aulas, né? Então, por exemplo, preparar aulas, né? Qual material que eu vou dar Uhum. hoje, qual vai ser o currículo, é o que eu faço com os clientes de coaching, mas eu estou ensinando uma coisa diferente, né? Então, habilidades muito parecidas e transferíveis, né? Mas as coisas foram mudando um pouquinho mais. Mas ah, aí com a questão da música, o meu foco passou a ser mais o palco. Né? Eu decidi então buscar novamente a música, lancei minhas próprias músicas, fiz parte de competições, fui com tudo, fui mergulhei de cabeça mesmo e isso tem me mostrado como é importante essa questão da confiança de você estar na frente de um público, tanto como cantora, como música, como e como palestrante, né? De você não ter vergonha de usar a sua voz, de falar sobre as coisas que você tem para oferecer, porque no fim das contas é uma questão de propósito, né? Todo mundo nasce com uma mensagem, com uma vontade de fazer alguma coisa, então vai e faz. É. Não, é muito verdade isso. A gente muitas vezes tem, ai, eu sou tão boa nisso, né? Eu sei fazer isso tão bem, mas ou eu tenho esse desejo, esse meu sonho, e aí coloco no plano B. Eu estava ouvindo essa semana, Marta, algo que para mim foi tão interessante. Assim, a maioria das pessoas tem um plano B, né? Nem todo mundo, e nem todo mundo precisa ter, mas É. eu tenho o meu plano B. Aí eu tenho lá meu plano B, aí eu vi essa frase e falei assim: se você não colocar, tirar o seu plano B e colocar plano A, ele nunca vai ser plano A. Né? Então tem Uhum. que fazer, eu acho que é isso que você está falando, né? Como quando você tem um desejo, um dom, ou algo que você quer muito, como você tira da caixinha. E essa tirar da caixinha, eu vou te falar, é uma caixinha de Pandora, né? Porque parece fácil, mas não é fácil. Como a gente lida com limitações que a Uhum. gente nem sabe, né? Eu vou querer aprofundar um pouquinho mais disso, mas falando a questão de cantar, realmente, eu já, inclusive, já presenciei, mas eu gostaria de te perguntar, eu sei que você cantou até o hino nacional na abertura de um jogo Uhum. aqui nos Estados Unidos, né? Então, assim, para um brasileiro, né? A gente sabe que a gente tem sotaque, por mais que você tenha sido professora, né? Eu tenho uma acho que como que eu vou dizer, uma intimidade com a língua muito grande e facilidade e fluência, mas é cantar o hino americano, né? Me conta um pouquinho, mulher Uhum. brasileira Uhum. nativa em português, cantando o hino americano na abertura de um jogo. Foi um jogo. Do que foi o jogo? De basquete? Não. Eu já fiz vários, na verdade. Ah, ok. Então,
Vários ainda, gente, vários. Já, de basquete, de beisebol, de soccer, né? Futebol. O que tá faltando ainda é o futebol americano, que eu tô aqui na empreitada de conseguir, porque é um dos Ah, esportes maiores, né? Que tem aqui claro, é o nos Estados Unidos. principal. É. Mas tudo começou, na verdade, com um concurso. Eu sou dos, Você dos é das com... concursos. Eu adoro uma competição, menina. Ai, meu Deus do céu. E eu fiz, na verdade, eu tinha esse desejo já fazia um tempo, porque nas épocas de baixar música pirataiada na internet, lembra quando começou tudo isso com Aham. Napster e LimeWire, sei lá? Torrents Um e... dia, isso, um dia eu peguei, baixei um álbum de uma cantora country, na verdade, LeAnn Rimes. E uma das faixas do CD inteiro que veio, que na verdade eu nem sabia o que era, sabe aquelas coisas, você dá o download e nem sabe o que é. Era ela cantando o hino americano. Eu já tinha visto, né, ouvido aqui e ali, mas foi aí que eu ouvi mesmo e falei que música linda, que legal, né? Quem sabe, né? Ficou na cabeça, um dia eu vou cantar isso. Aí quando eu fiz faculdade aqui de mestrado, teve um dia, eles mandaram um e-mail para todos os alunos falando: "Vamos fazer um concurso para você, quem quiser cantar na formatura, numa das formaturas". Eu fiz o concurso. Não passei, não fui selecionada, mas já estava naquilo na minha cabeça. Poxa, um dia eu quero ir em algum lugar. Vamos ver o que que acontece, né? Anos se passaram. Depois que eu tive meus filhos, eu ouvi na rádio um outro concurso para cantar num rodeio, num evento que tem aqui no Colorado, todo janeiro. São 21 dias, eu acho, que eles fazem rodeios todos os dias. É tudo assim, bem country, bem western. E era numa rádio country, inclusive. Aí eu fiz o concurso, tive que dividir com toda a internet, porque precisava de votos, o negócio era por votos, né? Não era uma decisão da empresa. E eu ganhei. Inclusive, coloquei em várias comunidades brasileiras, falando, por favor, me ajudem, ia ser muito legal fazer isso, não sei o quê. E eu consegui. Aí depois que eu me apresentei lá, as pessoas começaram a me reconhecer como, ah, você canta o hino, né? E outras oportunidades começaram a aparecer. Eu comecei a buscar mais oportunidades também, perguntando, ah, quem tem, conhece alguém que precisa? E o mais interessante foi que o meu vizinho, do outro lado da rua, um dia meu marido falou, ah, eu vou ali naquela, é como se fosse uma Fórmula 1, mas não é. É corrida que tem aqui, Speedway que tem aqui no Colorado. E um amigo meu me conectou lá e eu ia cantar o hino. Eu falei, ah, a gente vai lá ver a corrida e minha mulher vai cantar. Aí passou uns dias, esse vizinho me viu lá na rua e falou, olha, uma das minhas melhores amigas é quem contrata as pessoas para cantarem o hino no jogo de basquete, NBA, do Nuggets. Você gostaria de fazer um teste? Uau, do Nuggets, que foi o campeão, né? O Imagina, campeão global de basquete da NBA. exatamente. Aí ela, você quer mandar um vídeo pra ela? Eu vou te passar o e-mail. E me deu no papelzinho o e-mail Uhum, dela. Eu mandei o vídeo, a mulher respondeu, adorei sua voz, vou entrar em contato. E aí passaram-se uns meses e eu fui e cantei. E várias vezes, agora, pelo menos uma vez, 2 vezes por ano, ela me chama. E isso abriu portas para outras coisas também. Então começou assim. Eu sempre uhum. fico nervosa. Não é uma música fácil, né? Porque Não. por causa da melodia, pelo fato de você fazer a capela, não tem acompanhamento, é um momento em que todo mundo está prestando atenção, né? O estádio inteiro, é uma grande responsabilidade. O interessante é que eles tratam quem vai cantar com muita honra. Você é como se fosse um dos jogadores, quase assim, sabe? Você entra nos lugares VIP, você fica lá sentado próximo, porque eu tenho que fazer sound check também. Então eu chego mais cedo, tem vezes que eu vejo os jogadores antes, coisas assim, bem, bem celebridade, o que é super legal. E uma coisa legal também que eu vejo é que não tem um preconceito. Ninguém tá me perguntando, você é americana, você é cidadã. Não interessa. Uhum, Eu falei, eu quero ir, né? Eu aceitei a responsabilidade, eu vou. Eles têm gostado e eles me chamam de volta. Mas é algo que eu gosto muito. E apesar de eu não ser paga a maioria das vezes, tem esse tratamento VIP, mas eu acho que uma das coisas mais legais é a hum, honra, né, de você poder fazer um negócio uhum, desses. E também a confiança que eu sinto, assim, em mim mesma, depois de falar. uhum, Uma das coisas mais difíceis do mundo, da uhum. vida. É. E E, também. desculpa. Não, não, pode falar. Não, e eu acho que também é reconhecimento, né? É reconhecimento, e reconhecimento, assim, pelo seu, por toda a sua trajetória, né? Reconhecimento de você estar lá numa abertura do Nuggets, por exemplo, que é o
campeão global do mundo, é o melhor time da NBA no mundo, né? É realmente, assim, um privilégio, é um reconhecimento, e eu acho que é importante, né, é importante a gente se reconhecer, né, ter esse reconhecimento da sociedade, ter esse reconhecimento, né, dos nossos colegas. Eu acho que a gente busca como ser humano, né, Marta? Com certeza. A gente às vezes não quer admitir, né? Mas é uma parte da vida, você ter uma validação, né? De alguém falar, você É, faz isso muito bem, nós queremos você aqui, obrigada. Né? é, Inclusive, depois, quando eu canto, às vezes vou no banheiro, ou tô andando por ali, as pessoas me reconhecem e falam, nossa, muito bem, parabéns, muito obrigada, foi um dos melhores que eu já ouvi. É legal, né? é lindo mesmo você cantando. Você tem vários vídeos no Facebook, é muito, muito lindo mesmo, é emocionante. E eu acho que a gente, a gente acaba também trazendo esse orgulho para a gente, né? Quando a gente vê, né, mulheres como nós, que a Uhum, gente olha e fala assim, gente como a gente, uhum, estando nesse lugar de destaque, realmente dá muito orgulho para a gente. Eu acho que isso dá até um incentivo para a gente, né? com certeza. Ah, não, é maravilhoso. Deixa eu te perguntar, o seu livro, The Empower Woman, agora eu gostaria que você contasse um pouco pra gente. Você tem ele aí para mostrar a Tenho, capa? tenho ali, mas Conta! também tenho aqui mais de Ah, você tá pertinho. linda! Gente, olha, esse livro está na Amazon Uhum. e Marta, conta um pouquinho o que que você fala neste livro, assim, bem highlights. Eu sei que é muita coisa interessante, importante pra gente, tá todo mundo interessado, Uhum. mas conta um pouquinho o que que trata esse livro e como foi para você tirar da ideia, Uhum. tirar assim dessa do desejo e Uhum. transportar para uma impressora, né? Para trazer isso para o papel. É. Voltando no que você falou das limitações, né? Fazer Uhum, um negócio desse não é difícil. Hoje em dia, sabe, uhum, se você pensar, sei lá, 50 anos atrás, ou sei lá o que, talvez fosse mais difícil você encontrar, escrever, achar um editor, não sei. Só sei que agora qualquer pessoa pode fazer isso, principalmente por causa da Amazon, você imprime direto lá. Então o negócio não é que é difícil, os recursos. O negócio é você, com você, decidir que você tem algo interessante para falar, organizar e falar, olha aqui, povo, podem comprar agora. E se ninguém comprar, né? Fica aquelas dúvidas. E se tiver ruim, se alguém criticar? Eu acho que essa é a exato. maior barreira, né? É. Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, também tem os benefícios de que você vai ouvir as pessoas falando, nossa, muito obrigada, isso me encorajou, né? Parabéns, eu vou comprar porque eu quero te apoiar, eu vou comprar porque eu vou dar para uma amiga minha, né? Então, sempre tem esse equilíbrio aí, ó, de o medo, e se tudo der errado, e, e se tudo der certo, né? Porque, na verdade, tudo Uhum, na vida são essas duas coisas. Para mim, foi, assim, o desejo de compartilhar essa mensagem, né? E uhum. era isso que eu acho que para mim estava faltando na questão de ensinar uma língua, ou depois quando eu comecei a fazer tradução e interpretação, não era a minha mensagem, não era a minha história. Mas ao mesmo tempo eu também não tinha uma história. Mas depois que eu tive trigêmeos, eu falei, gente do céu, tem uma história Você tem agora, muita história para contar. né? Tenho muitas coisas para contar. E ao longo dos anos, mais coisas eu tenho para contar no desenvolvimento do meu negócio e tudo mais, né? Então, foi a partir daí eu falei, as pessoas precisam saber de onde eu vim, elas precisam saber o que eu passei, né? Então o livro começa com isso. Eu falo, eu nasci, tem até minha data de nascimento, eu nasci dia 2 de dezembro de 1986 em São Paulo, Brasil. E Foi- aí eu falo a minha história, né, da minha família, da minha irmã mais velha, etc. E aí eu começo a contar essa questão de ter essa vontade de começar o negócio. Então, é bem assim, nos inícios de começar o negócio, encorajando mulheres que estão com essa vontade, ou quem já começou, relembrar do seu início. Porque mesmo quando você tem feito uma coisa por muitos anos, bate aquela insegurança, né? Será que eu tô fazendo isso mesmo que eu quero na minha vida? E agora? E se eu quiser mudar, que é o que você está falando, né? Será que dá? Acho que nem dá mais. Vamos continuando então, né? Aquelas pensamentos, aquelas coisas que a gente fica na cabeça, as é. minhocas, né? Então, essa conversa que eu crio, de você começar a se perguntar e se permitir se perguntar, né? Quem sou eu? O que que eu realmente gosto de fazer? Por que que eu tenho esses desejos? Aonde que tá vindo isso? Será que tá errado? Será que alguém vai se ofender se eu seguir isso? Por que que eu não tô seguindo, né? Então, são esses questionamentos e, ao mesmo tempo, o encorajamento de que
você tem algo único para dividir com as pessoas, né? Isso veio muito também da questão dos trigêmeos, de eu ter três crianças ao mesmo tempo que são muito diferentes. Nós que temos irmãos, né, ou parentes, a gente sabe que cada um é de um jeito, né? Mas quando você vê três pessoas que nasceram no mesmo dia, sendo, Uhum. né, da mesma idade, sendo criadas pelas mesmas pessoas, e você vê, meu Deus, não podia ser mais diferente um do outro. Apesar de ter traços, né, de personalidade muito parecidos com o meu ou com o do meu marido. A combinação é uma coisa maluca, né, genética. E aí eu comecei eu falo sobre isso, né, de que imagine nós que viemos de famílias diferentes, países diferentes, criações diferentes. Cada um tem uma coisa muito única para dividir, porque mesmo uma outra mãe de trigêmeos que seja imigrante, por exemplo, tem uma história completamente diferente da minha, né? Então nada é igual. Então é isso que eu falo. Eu começo o livro falando: minha maior paixão, meu maior desejo é você entender que você é única. Você tem algo único para dividir com o mundo, senão você não ia existir. Então vamos descobrir isso e vamos dividir com o mundo. Maravilhoso. E que bom que você dividiu, né? Bom pra gente. A gente sai ganhando, porque é assim, até é difícil, né? Esse passo, né? Da ideia e quando eu falo no papel é da realização, né? Então essa transição é difícil e é realmente assim. Você acha que se você tivesse que dar algum conselho, né, para alguém que tenha um projeto de escrever um livro, por exemplo, ou de abrir um negócio, Hum, e tá ainda não fez essa transição, hum, né, do mental, da idealização, do desejo uhum. para o concreto, o que você diria? Eu diria para começar com o básico. Geralmente a gente extrapola, que na verdade é uma desculpa, né? Se eu extrapolar, ai, vai ser tão difícil, não vai dar, então vamos ficar aqui mesmo. Se você pensar, poxa, e se eu for conversar com aquela pessoa que tem um negócio, né? Então esse é o primeiro passo inicial. Ou você quer escrever um livro? Eu conheço alguém que já escreveu um livro? Vou conversar com essa pessoa, né? Eu conheço alguém que trabalha em uma editora, que todo mundo tem algum conhecido, alguma coisa conectada com o que você quer fazer. Porque isso é uma das coisas muito interessantes com relação aos nossos desejos e à nossa imaginação. Você só pode imaginar uma coisa se você já viu em algum lugar, né? Obviamente tem as pessoas Uhum, criativas, mas ao mesmo tempo é uma modificação de algo que já existe, né? uhum. Então, se já existe, alguém já fez, ou seja, existe um caminho, né? Então, qual que é o primeiro passo nisso daí? Então, não significa que amanhã você já está escrevendo. Eu conto uma história que teve uma vez, estava conversando com uma mulher que estava pensando em escrever um livro. A gente estava conversando sobre esse processo, né? Porque eu já tinha publicado o meu. Ela disse: sabe, você sabe, eu não estou preparada, porque eu sei que minha mensagem é tão poderosa que assim que o livro sair, a Oprah vai me ligar, sabe? Eu vou estar viajando pelo país inteiro e eu não estou preparada para isso ainda. Então, por isso que eu vou esperar. Aí eu ri por dentro e pensei: querida, não é assim, né? Então ela já extrapolou na cabeça dela, o negócio vai bombar de tal maneira, eu não tô preparada, então eu não vou fazer, não é assim, né? As coisas demoram, por isso que você falou, né? Uma caixinha. Realmente, o negócio é você primeiro abre só uma abazinha. Aí, às vezes, para passar anos, você vai abrir a outra, né? É um processo, então a gente não precisa ter medo de que tem que ser amanhã, porque às vezes tem essa ansiedade, né? Eu tenho essa ansiedade, 100%. O negócio tem que acontecer ontem, senão não valeu a pena, né? E tem que tudo dar certo. Se der alguma coisa errada, é porque tem algum problema comigo. É, uhum. As minhocas na cabeça. Mas eu diria isso. Eu diria, qual que é a primeira coisa que você pode fazer? Faça isso. E aí o segundo passo vai aparecer. E o terceiro é quando você vê, você tá pronta para fazer o negócio, né? Ou pelo menos já está bem encaminhada. Maravilhoso, maravilhoso. Isso eu acho que é uma grande dica, assim, quando a gente quer fazer um projeto, pensar no futuro, né? A gente quer no grande. É, É um passo a passo, né? sim. Pensa no que você precisa fazer. Então começa a escrever a primeira linha, escreve Isso. a primeira linha, porque já é o começo, É. né? E aí vai depois. Assim, realmente é bem verdade isso. Obrigada pela dica. Agora, quero saber das suas mentorias e dos trabalhos que você faz com as mulheres, que eu sei que você, até mesmo semana passada, eu vi que você postou que você estava numa grande empresa, com mulheres executivas, né? Fazendo uma palestra. Eu queria saber qual que é o principal desafio ou a principal demanda que você recebe
das mulheres que vêm procurar você para um trabalho de mentoria, para um trabalho de coach, para um trabalho de, enfim, né, de advisor, de consultoria, enfim. Qual que é que você acha que é uma demanda mais comum entre as pessoas que te procuram? Eu também não sei se você atende homens, eu acredito, não sei. Sim? Sim, aparece de É, vez em quando. parece. Não é comum, mas também atendo. Eu acho que a mulher, ela chegando aos 40, como eu estava falando lá no início, né? A gente começa a se questionar mais. Acho que o homem vai um pouquinho mais adiante, né? É, Demora um pouquinho mais. Mas então, me conta um pouquinho aham. qual que você acha que é a principal demanda? Ok. Acho que é essa a pergunta. Eu acho que são duas coisas diferentes. Uma é o que elas acham que é o problema, então essa é a demanda delas. E outra é o que é realmente o problema que eu vejo, né? Que no fim Hum, das contas é isso que a gente acaba lidando com isso, no fim. A maioria das mulheres acha que precisa de mais clareza em se expressar, né? De ser mais direta, de organizar melhor os pensamentos. E claro, todos nós podemos fazer um trabalho melhor. E porque a gente precisa de alguém para dar um feedback, né? Na verdade, essa é a realidade. Você cria uma coisa, você se expressa de uma forma, mas você não sabe se aquilo está sendo recebido do jeito que você tem a intenção de transmitir. Então, por isso, você precisa que uhum, alguém ouça e fale, não, mas se a gente fizer assim, eu acho que fica mais claro é o feedback do público, né? Então isso é real, é real. Mas na verdade, o que cria essa percepção de que a pessoa não está se expressando corretamente ou de uma forma clara é uma insegurança. É uma autopercepção negativa. Todas as vezes que eu trabalho com mulheres em termos de fazer uma palestra e elas gravam um vídeo, faz parte do meu processo, a gente cria todo ai meu Deus, o esqueleto, tô pensando as palavras em português, todo o esqueleto da palestra, e aí eu falo, agora você vai se gravar, depois que você praticar um pouquinho, e você me envia. Menina, é interessante como é o difícil processo. você fazer isso com você mesmo, porque você fica pensando, ah, ela vai me julgar. A pessoa tá me pagando pra eu ajudar ela. Mas o cérebro é uma coisa maluca. Assim que você aperta o botãozinho gravar, tudo tá medonho, né? Tem Para dar algumas. um branco, né? Você Dá tem um lá, a gente está aqui branco, nosso roteirinho, a gente põe, vai gravar, esquece tudo. dá um tilt no cérebro, né? O cérebro sabe que apertou o botão, agora ferrou. Então ela sente essa insegurança de que ela vai me julgar, eu tô fazendo tudo errado, nossa, eu tô, em inglês fala all over the place, né? Eu tô toda perdida, a pessoa tá me vendo de um jeito que, ai meu Deus, sabe assim? Umas gravam que, sei lá, 16 vezes, falam, ai, minha 16ª vez, a outras falam, eu não vou gravar, eu não vou parar. Então elas pausam, ficam assim, meio que olhando para além. E tudo então, essa falta de confiança em si própria. E aí eu assisto o vídeo e eu falo, mas você tá ótima. Você sabe se expressar. Obviamente, tem coisas que a gente precisa melhorar. Mas começa com você entendendo. Eu sei esse assunto. Eu sei me expressar, né? Eu sou uma mulher com capacidades e com habilidades, né? E a gente tem essa dificuldade de se reconhecer. A gente vê os outros e fala, olha como ela fala bem. Ué, mas ela não nasceu daquele jeito, ela teve que treinar, ela teve que praticar, provavelmente teve pessoas ajudando ela, né? E mesmo se não teve, teve que fazer isso várias vezes, né? E a gente fica pensando que a gente está fazendo horrível, né? A questão da comparação, no fim das contas. Mas vem dessa Uhum. insegurança. Então, muito do trabalho que eu faço, obviamente, é com o conteúdo, com a organização, mas é também falar, olha, você precisa começar a se ver como as pessoas te veem e você está se vendo de uma maneira muito negativa, né? Muito crítica, de que tá tudo errado, nossa, as pessoas vão achar que eu tô perdida. E na verdade, na maioria dos casos, não é o caso, né? Então vem dessa questão da insegurança. Essa a falta de confiança é muito interessante que você colocou. É muito interessante, porque se você pensar, a gente sente essa insegurança, porque a gente tem medo do olhar do outro. Por sua vez, pelo que você está contando, o Uhum, outro muitas vezes tem um olhar sobre nós mesmos muito melhor do que nós. com Então, certeza. é uma loucura, né? É uma Loucura! loucura! Porque o Gente, outro nem tá pode pensando explicar. nas inseguranças dele, né? Então Sim. é uma loucura total que a gente tá pensando que ele tá pensando na gente, mas na verdade a pessoa nem tá, porque ela tá pensando nos erros que ela tá cometendo. Então assim, é uma maluquice mesmo. Então, quanto mais a Sim. gente
se desvencilhar disso, né? Acho que essa É, é a jornada da vida, ninguém tá pensando em mim. Ninguém tá é, me controlando tanto assim. é. E você mencionou algo que eu gostaria até de te perguntar, que eu acho que é importante trazer, é a prática, Uhum. né? O quanto que você acha que a prática faz, o hábito faz o mestre, não é assim o ditado? Com Quanto certeza. você acha que a prática de, por exemplo, tem uma apresentação, ou você vai fazer a apresentação de uma empresa, né? Ou vai fazer uma apresentação para mais pessoas, treinar no espelho, aquela velha história, né? Ó, você olha no espelho ou grava. O quanto você acha que a prática realmente ajuda a vencer, ou é uma ferramenta que a gente pode ter para vencer essa insegurança? Olha, é uma das partes mais importantes, mas também eu acho que tem a parte de você conseguir improvisar, de você conseguir se adaptar. Porque às vezes você fica muito preso na prática, alguma coisa acontece que mudam os planos, você pode Hum, ficar perdido. E isso é uma outra coisa também com questão de você gravar e do que as pessoas estão pensando. Ninguém sabe o que que você vai falar no fim das contas, o que que vai sair da sua boca. Até alguém que já sabe o roteiro, o que que vai ser falado, na hora, ao vivo, né? Principalmente se for ao vivo, ninguém sabe o que que vai sair. Então, se você não der bandeira, como a gente fala, e a questão da improvisação, de você conseguir hum, esconder aquilo e continuar, entendeu? Eu, por muito tempo, era mais fã da improvisação do que da prática, porque eu adoro fazer uma coisa assim de última hora. É pra fazer? Então vamos fazer. Não vou ficar pensando, porque eu odeio ficar pensando muito tempo, analisando. Isso não é pra mim. Não é minha personalidade. Quero fazer agora, já finaliza, acabou, entendeu? Tira o band-aid de uma vez por todas e vamos seguir em frente. Mas eu fui entendendo, com o passar dos anos, a sabedoria, né, da idade, que faz muita diferença a experiência. Você fazer uma coisa uhum, muitas vezes, você tem mais segurança porque você já fez, não é a primeira vez, né? Então isso, acho que é uhum, uma combinação dos dois. Você ter essa flexibilidade de e se não der certo do jeito que eu queria fazer? Porque às vezes, principalmente em termos de palestras e apresentações, às vezes você tá lá com o seu PowerPoint, com os seus slides e a tecnologia não funciona, a internet, o dia, o Wi-Fi não tá funcionando. E aí? Você não pode fazer a apresentação porque o negócio não tá funcionando? Né? Ou você esqueceu alguma coisa, ou de repente te falam, olha, você tinha 20 minutos, mas agora você só tem 10. O que que você faz? Né? Então, ter essa habilidade, e na verdade essa habilidade também vem de você ter muita prática, você já sabe, dou uma diminuída ali, faço isso e aquilo, né? Então, é uma combinação dessas duas coisas. ai, que ótimo, obrigada, ótimo, muito boa dica. Querida, tá muito gostoso nosso Tá papo, legal, né? né? Tá muito gostoso. Eu, por mim, tenho aqui muitas perguntas, mas para a gente poder encerrar, eu gostaria de te pedir que mensagem, ideia, você gostaria de compartilhar com nós mulheres, que a gente possa ser algo que assim inspire ou que você acha que seja útil, né? Estamos aí cada uma, eu falo que a vida é um filme, né? Eu estava fazendo, não é uma fotografia, a gente está em constante movimento. Certeza. E nessa ânsia, né, de trazer, que nem você, no seu exemplo, você é uma pessoa que tem tantas capacitações, né, hobbies e capacitação, que você transforma em capacitação. Isso é uma Hum, coisa super genial, por isso eu te admiro muito, que é a transformar um hobby ou uma paixão hum, em algo que você monetiza, em algo que vira o seu trabalho, em algo que é identificado com o seu valor, né? E a gente está em hum. busca constante disso. Sim. Então, que mensagem você teria para gente, para todo mundo que está assistindo aqui a gente hoje, independente, mulheres, homens, Uhum. o que você diria? Eu acho que é reforçar essa mensagem de que você é especial. Todos nós somos únicos e especiais, temos um propósito. Às vezes é mais difícil para uns ou os outros. Eu acho que para todo mundo é meio complicado de você definir, né? Eu acho que esse é o desafio. A gente quer definir, quer que seja aquela uma coisa, e como você mesmo falou, com o passar do tempo, você vai vendo, na verdade, são muitas coisas, né? É, e e entender que isso é uma coisa que a gente tem que se lembrar todos os dias. Que não adianta você falar, eu encontrei o que eu quero fazer. Você ainda vai ter dias ruins. Né? Eu tô aqui falando toda essa história, escrevi o livro, tô falando com o povo o tempo inteiro. Mas tem dia que eu penso, gente, o que que eu tô fazendo? Tô meia louca. Todos nós temos esses dias, né? Então é uma ilusão você achar que você vai chegar em algum lugar e aquilo vai ser o fim.
Como você falou, é um filme, o negócio vai indo até o dia que você não está mais aqui. Então, enquanto estivermos aqui, vamos seguindo, né? Vamos seguindo nessa busca, mas eu também entendendo que durante essa busca, muitas pessoas vão ser beneficiadas, né? Isso que você Uhum. falou, você seguiu isso e o presente é nosso, mas isso acontece com todo mundo, né? Você seguindo os seus talentos, os seus desejos, olha o tanto de gente que está sendo beneficiada, pessoas que trabalham com você, a sua família te admirando, falando, olha que legal, né? Se inspirando em você. Todos nós temos essa rede ao nosso redor que está sendo beneficiada por nós existirmos. Então, vamos, como que fala? Vamos O que usar isso. Eu ia falar take advantage. Vamos não, vamos desfrutar, aproveitar, aproveitar isso desfrutar. mesmo. Não, só para contar para todo mundo, a Marta, né, ela vive nos Estados Unidos e trabalha com muito americano também, né? Isso é muito legal, assim, tanto com brasileiros que moram no Brasil, brasileiros que moram aqui, americanos. Então, não, mas é isso mesmo. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar, Vamos gente. A aproveitar. vida está aqui para ser vivida. É isso aí, é exatamente isso. E eu acho que, então, uma coisa que você falou durante você mencionou também buscar ajuda. Eu acho, gente, Uhum. às vezes a gente tem medo de mandar uma mensagem, né? Mesmo que seja uma pessoa desconhecida, não tenta. Às vezes a pessoa está aberta para ajudar. Às vezes a pessoa, na ajuda ao outro, ela também se sente Com certeza. reconhecida, valorizada, e é Uhum. importante também para ela. Então, se conhece alguém, tem algum exemplo, né? Conversa, pede né? Não tenha medo disso. Acho que isso também é importante, né? A É, gente achar que a gente não vai saber tudo, é né? verdade. Seja Se alguém já proativo. fez, imita. Se alguém já fez, imita, né, Marta? Exatamente. Eu acho que essa questão também de você ser proativo. Poxa, você tá vivo, você pode fazer coisas. Por que você vai ficar sentado esperando, né? Claro. Dê aquele primeiro passo, nem que seja um passo pequeno, como mandar uma mensagem para alguém, que para muita gente pode ser, meu Deus, muito amedrontador, né? Mas comece aí. Perfeito. Querida, muito obrigada. Foi Agradeço. incrível, maravilhoso estar aqui com você de novo e sempre te ouvir é sempre muito bom. E, Marta, se alguém quiser entrar em contato com você, quer passar o seu e-mail, tem LinkedIn. Sim, pode me procurar no LinkedIn, em todas as plataformas, Instagram, Facebook, só Marta Spirk mesmo. No Amazon tem o livro, também tem o meu podcast, que é em inglês, The Empowered Woman, Perfeito. tudo com esse nome. E aí, nas redes sociais você encontra o meu e-mail também, ou no meu site, martaspirk.com. Tá ótimo. Obrigada, querida. Um beijo grande. Tchau.